Aqui estão outros dois exemplos de superfícies cilíndricas. A primeira aqui é y igual a x2. Nós sabemos que se estivermos trabalhando no R2, né, no plano, y igual a x2 é uma parábola, né, no eixo xy. Então, como se eu tivesse aqui x e y, e aqui a gente teria uma parábola desenhada, né, y igual a x2. Só que, considerando isso no espaço, nós podemos escrever essa função, né, como y menos x2 igual a 0. Essa aqui seria a nossa f, que depende somente de xy, igualada a 0, como foi feita na definição de superfícies cilíndricas. Então, dessa forma, y igual a x2 pode representar uma parábola no plano ou uma superfície cilíndrica no espaço. É como se eu pegasse a função x2, y igual a x2, e repetisse ela para todos os valores de z. Isso seria representado por essas retas, pelas retas, né, paralelas ao eixo z, que se movem em torno da nossa parábola. Então, vou colocar no GeoGebra para a gente visualizar melhor isso. Aqui no GeoGebra, então nós temos ela aqui mesmo, né? Então, por exemplo, para z igual a menos 2, esse aqui é o plano z igual a menos 2, eu tenho a mesma parábola y igual a x2. E à medida que eu vou variando z, eu tenho novamente a mesma forma, né? A mesma parábola para todo valor de z. E, como eu já falei, isso pode ser representado pelas retas que vão envolver, que vão andar, né, em torno dessa parábola. Então, isso vai construir, vai me dar uma superfície cilíndrica, e a equação dessa superfície é y igual a x2. Um outro exemplo que eu deixo também é usando a função seno, né? Aqui nós temos z igual a seno de x mais 2. Então, nós poderíamos colocar essa função da forma z menos seno de x igual a 2. Por exemplo, chamar isso aqui de uma f, que agora depende de z e de x igual a 2. Notem que agora não aparece a variável y. Isso significa que eu vou pegar a função z igual a seno de x, outra forma de se escrever também seria z menos seno de x menos 2 igual a 0. E aqui, novamente, a gente continua com uma f de zx, mas é só para mostrar que a variável y não aparece. Então, se eu pegar a função seno de x mais 2 em xz, seria a função seno, né, acrescentada de 2 unidades. E eu vou colocar essa função seno para todo valor de y, ou seja, vai ser paralela ao eixo y. Para qualquer ponto em y, eu vou construir, não qualquer ponto, né, para qualquer plano y igual a constante, eu vou construir a mesma função seno de x mais 2. Então, essa função seno de x, ela vai percorrer toda a reta paralela a y. Ou, de uma outra forma, né, eu pego a função seno de x mais 2 igual a z e vou colocar retas paralelas a y percorrendo toda essa função. Para a gente analisar isso no GeoGebra, vamos voltar lá. Então, ó, aqui está a função, só que agora, tá vendo, os planos paralelos são y igual a alguém. Então, à medida que eu vou variando esses planos y, eu vou conseguindo a minha função seno percorrendo, a mesma função seno, né? Para qualquer valor de y, a mesma função seno de x mais 2. Nós podemos ver também, através das retas que propagam aí em torno, ao longo da reta seno de x mais 2, nós podemos visualizar as retas percorrendo sempre paralelas ao eixo y, que é o eixo verde aí. Então, isso também vai formar a nossa superfície cilíndrica. De uma forma bem resumida, a superfície cilíndrica, ela não vai ter em sua equação uma das variáveis. E aí, as variáveis que aparecem, a gente tem, nessas variáveis que aparecem, a gente tem uma função de uma variável, e aí a gente repete essa função ao longo do eixo que não aparece. Se a gente fizer isso aqui com seno também, ó, deixa eu tirar a superfície de seno, deixa eu tirar a reta também. Opa! Então, se eu pegar aqui, ó, o eixo, só o eixo vermelho e o azul, que é o x e o z, nós temos a função seno.
E aí o que a gente faz com essa função seno? A gente vai repetir ela toda ao longo do eixo y. Então, nas superfícies cilíndricas, uma das variáveis não vai aparecer na equação, né? Isso quer dizer que para essas variáveis ela vai assumir, né? Para cada plano dessa variável igual a constante, a gente vai ter sempre a mesma equação nas duas outras.